Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é João Conte e o meu grupo é Dante Casagrande, Gustavo Januário, Luiz Arcângelo e Yuri Pablo. E nós vamos apresentar sobre os mamíferos. Os mamíferos. Os mamíferos formam o grupo mais evoluído e mais conhecido dos cordados. Nesta classe, inclui-se as toupeiras, morcegos, roedores, gatos, macacos, baleias, cavalos, veados e muitos outros. O próprio homem entre elas. Todos, com raras exceções, apresentam um corpo coberto de pelos e têm temperatura interna constante. Os cuidados com a prole são os mais desenvolvidos do reino animal e tingem o seu clímax com a espécie humana. São ainda extremamente adaptáveis, modificando o seu comportamento de acordo com as condições do meio. Alguns grupos, principalmente primatas, formam sociedades muito complexas. Uma característica única dos mamíferos é a capacidade de brincar. Os jovens mamíferos aprendem quase tudo o que necessitam saber para sua vida adulta através de brincadeiras, onde as crias experimentam entre si e com adultos as técnicas de caça, luta e acasalamento. Estas brincadeiras estabelecem frequentemente uma hierarquia que se manterá na fase adulta, evitando conflitos potencialmente perigosos para os indivíduos. Os antepassados dos mamíferos foram um grupo de répteis designados terapsídeos. Esses animais eram pequenos carnívoros ativos e viveram no período Triássico, 225 milhões de anos atrás. Além de importantes diferenças a nível do crânio, os terapsídeos desenvolveram um esqueleto mais leve e flexível, com os membros alinhados por baixo do corpo, tornando-os mais ágeis e rápidos. A transição de réptil para mamífero terminou há cerca de 195 milhões de anos atrás, coincidindo com a ascensão dos dinossauros, ameaçando os recém-formados mamíferos de extinção. No entanto, a sua capacidade de controlar a temperatura interna talvez explique por que os mamíferos sobreviveram ao arrefecimento global do fim do Mesozoico. As principais características dos mamíferos. A pele é formada por duas camadas principais, a epiderme e a derme. As glândulas localizadas na derme sebáceas lubrificam e impermeabilizam o pelo e produzem substâncias odoríferas usadas na comunicação entre os animais. Sudoríparas auxiliam a regulação da temperatura e a excreção de sais e mamárias, geralmente mais numerosos que o número médio de crias por ninhada. São os aspectos mais marcantes do revestimento dos mamíferos. O cão e o gato não possuem glândulas sudoríparas. A respiração ofegante do cão e das lambidas que o gato dá em si mesmo ajudam a resfriar o corpo. Abaixo da derme, com os vasos sanguíneos que alimentam a epiderme e nervos sensoriais, existe uma camada de gordura subcutânea, mais ou menos espessa, dependendo do habitat do animal. O conjunto de pelos designa-se pelagem, onde cada um cresce a partir de um folículo, tal como as penas das aves ou as escamas dos répteis. O pelo é uma sucessão de células fortalecidas com queratina. A pelagem é sempre composta por dois tipos de pelos, um interno, macio e isolante, e outro externo, mais espesso e que protege o corpo e da cor, permitindo a camuflagem. Digestão dos mamíferos. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo, que vai da boca até o ânus. Vou mudar de cor, né, que essa cor tá feia.
O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo. Espera que eu tenho que apagar. Pronto. O sistema digestório dos mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca e até o ânus, que é por onde saem as fezes. Apaguei, mas vamos para a segunda parte. Sistema digestório. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos, que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, proteínas, gorduras. Vamos de novo. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos, que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, como proteínas, gorduras e açúcares, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. Puta merda. Até que fiquem em pedaços tão pequenos. Vários órgãos e glândulas produzem sucos digestivos que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos, como proteínas, gorduras e açúcares, até que fiquem em pedaços tão pequenos que o intestino consiga absorvê-los. A sorte que não sei o que eu vou editar, né? Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus sob a forma de fezes. Os restos que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus sob a forma de fezes. Vou dar uma cor parecida, né? É isso aí. Agora vamos para a terceira e última parte. Essas partes tu pode cortar, as partes que vai erro e que não é para colocar. Alguns herbívoros, como o boi, que está apresentado aqui, a cabra, o carneiro, a girafa, são mamíferos Alguns herbívoros, como o boi, a cabra, o carneiro e a girafa, são mamíferos ruminantes. Aqui nós temos uma vaca. Assim como os demais mamíferos não conseguem digerir a celulose, tipo de açúcar presente nas plantas. O estômago dos mamíferos ruminantes há micro-organismos. Porém, no estômago dos ruminantes há micro-organismos. Eu tô desistindo. Porém, no estômago dos ruminantes há micro-organismos, bactérias e protozoários que fazem a digestão da celulose. Segunda parte, a respiração. Vamos lá. Respiração dos mamíferos. Manter o corpo quente quando o ambiente esfria, por exemplo, requer energia. A energia para a hemotermia e para a atividade geral dos mamíferos depende da respiração e da circulação. Em outras palavras, a obtenção de energia depende da captação de oxigênio e do seu transporte pelo corpo, assim como os nutrientes pelo sangue. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para os processos energéticos do seu corpo. Todos os mamíferos são seres pulmonados, isto é, o ar entra pelas vias respiratórias Os mamíferos obtêm o ar
Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para os processos energéticos do seu corpo. Todos os mamíferos são seres pulmonados, isto é, o ar entra pelas vias respiratórias até os pulmões, que absorvem o oxigênio. Até mesmo os mamíferos aquáticos têm pulmões. Eles precisam vir da superfície para respirar, como as baleias. Apresentam músculos localizados entre as costelas que atuam como os movimentos respiratórios, e outro denominado diafragma. Apresentam músculos localizados entre as costelas que atuam nos movimentos respiratórios, e outro denominado diafragma. Show de bola. Vamos para a outra parte. Então vamos lá. A circulação. Assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades. Peraí que deu 5. Vamos ver que tem 4 cavidades. Tem cavidade? Isso. A circulação dos mamíferos é fechada. A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura de sangue venoso com arterial. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia. Dá um corte para ficar melhor. Corporal. A eficiência na circulação do sangue favorece a homeotermia corporal. Tal como as aves, os mamíferos são endotérmicos ou eneróticos. Tal como as aves, os mamíferos são endotérmicos ou homeotérmicos, o que lhes permite permanecer ativos até mesmo a temperaturas mesmo a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Este fato justifica sua larga distribuição em todos os tipos de habitats, mais vasta em qualquer. Este fato justifica sua larga distribuição em todos os tipos de habitats, mais vasta que qualquer outro animal, exceto as aves. Algumas espécies têm coberturas de pelo reduzidas, mas esses não são sempre mudados periodicamente. Eles sempre caem individualmente em cada pelo. São produzidas pela epiderme também estruturas como garras, unhas, cascos, que crescem permanentemente a partir da base para compensar o desgaste, bem como chifres, cornos, esses negócios. O corno do rinoceronte é um caso particular dessas estruturas, pois ele tem uma grande camada de pelo em cima dele que não cai. O esqueleto é totalmente ossificado, permanecendo cartilagem apenas nas zonas articuladas. O focinho desses animais, dos mamíferos, são geralmente estreitos. O tronco apresenta costelas ligadas ao externo, formando uma caixa torácica muito eficiente nos movimentos respiratórios. Para respirar tem que ser um pouco mais articulado, vamos dizer assim. Os mamíferos apresentam tipicamente 4 patas, exceto cetáceos, onde não existem membros posteriores, com 5 dedos ou menos, com garras, unhas, cascos ou almofadas que ajudam no nadar, no correr,
em subir em alguma coisa, no cavar, nadar ou voar. A marcha quadrúpede, ou seja, o andar quadrúpede, é o mais comum, mas existem muitas espécies bípedes, como os seres humanos ou cangurus. Bosta, eu comecei errado aqui, rapidão. Vamos abrir outra imagem. Que bosta, tá, agora voltando. Bota mais certo. É? É mais errado. Agora isso é red, né? A marcha quadrúpede é uma das mais comuns, mas existem espécies bípedes, como os cangurus e os seres humanos. Associado ao modo de deslocação, esta é uma forma de contato da pata com o solo. Os animais plantigrados, que são esses aqui, são os ursos, por exemplo, eles caminham apenas com eles caminham com o calcanhar e o metapode e os dedos encostados no chão. Calcanhar, os dedos. Os digitígrados são os canídeos, os cachorros, por exemplo, eles caminham apenas com os dedos no chão, com uma parte dos dedos no chão. Os ungulados, que seria esse daqui, o cavalo, por exemplo, anda apenas com a ponta do dedo no chão, não é com o dedo inteiro, é apenas com a ponta. Nos marsupiais, o segundo e o terceiro dedo, dos membros posteriores estão fundidos, ou seja, é um dedo só com duas garras. As extremidades localizam-se por baixo do corpo e não para o lado como nos répteis, o que não só sustenta melhor... Eu vi o Papai Noel dançando, João. Vai quadradinho. As extremidades localizam-se por baixo do corpo e não para o lado, como nos répteis, o que não só sustenta melhor o peso do corpo, mas também permite maior velocidade e reflexo. A velocidade está igualmente associada à flexibilidade da coluna vertebral. A chita, por exemplo, acrescenta cerca de 30 km à sua velocidade máxima devido ao efeito da mola da sua coluna e ao aumento do comprimento da zona inferior dos membros. Gazelas, por exemplo. Alguns mamíferos apresentam mais sentidos. Puta que pariu. Alguns mamíferos apresentam sentidos mais desenvolvidos do que outros. O morcego, por exemplo, tem uma ótima audição. A onça tem um olfato aguçado e o gato tem excelente visão. A informação tátil. Que? A informação tátil provém não só da superfície do corpo, mas também de bigodes, como o do gato também. Na língua localiza-se receptores do gosto em papilas especializadas. Os mamíferos são considerados animais inteligentes, embora a inteligência seja difícil de definir. Geralmente considera-se indicador de inteligência a capacidade de aprendizagem associada à flexibilidade de comportamento. Essas capacidades permitem solucionar problemas relacionados com a invasão de novos habitats. Reprodução. Em muitos grupos de mamíferos, há rituais de namoro antes do acasalamento. A fecundação interna, o macho coloca o esperma, que contém os espermatozoides, dentro do corpo da fêmea, onde ocorre o encontro dos gametas. Esses seres, chamados de vivíparos, têm filhotes, que nascem após serem gerados no útero da mãe. A gestação. A maioria dos mamíferos gera os seus filhotes dentro do útero da mãe.
Quase todos os filhotes de mamíferos nascem diretamente do corpo da mãe e em estágio avançado de desenvolvimento, ou seja, já nascem com a forma semelhante à que terão quando forem adultos. Os filhotes mantidos dentro do corpo da fêmea durante um período maior ficam mais protegidos do que os que terminam o seu desenvolvimento no interior de ovos, como acontece com aves e répteis. Embora a viviparidade limite o número de filhotes por gestação, é um fator que se revelou vantajoso e evolutivamente aumentando as chances de sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Enquanto o filhote está se desenvolvendo no útero materno, recebe nutrientes e oxigênio através da placenta, pelo cordão umbilical. A placenta é uma estrutura formada por parte do corpo da mãe e a parte do corpo do feto. Também é pela placenta que o feto elimina as excreções, que são os resíduos produzidos, por exemplo, o gás carbônico. Podem nascer um ou mais filhos, pois o número varia dependendo da espécie. Após o nascimento, o filhote se alimenta do leite materno e recebe os cuidados da mãe, às vezes do pai. Na primeira fase da vida, os bebês de certa espécie de baleias, por exemplo, chegam a mamar 500 litros de leite num só dia. A classificação dos mamíferos. Os mamíferos dividem-se em 3 grandes grupos em relação à reprodução. Embora todos apresentem sexos separados, a fecundação seja interna e as crias sejam alimentadas com a leite secretado pelas glândulas mamárias da fêmea. O monotremados. Neste grupo incluem-se os ornitorrincos e os equidna, animais que põem ovos semelhantes aos dos répteis, de onde nascem um minúsculo embrião que se desloca para uma bolsa onde termina o seu desenvolvimento lambendo o leite produzido pela mãe, pois não existem mamilos, ao contrário dos restantes dos 2 grupos. Os marsupiais. Neste grupo, onde se inclui os cangurus, entre outros, não existe placenta para nutrir o embrião durante seu desenvolvimento no útero. Assim, ao nascer, os marsupiais não se encontram totalmente desenvolvidos. As fêmeas possuem um sistema reprodutor duplo, com 2 úteros e 2 vaginas laterais. As crias nascem através de um canal de nascimento central independente, que se forma antes de cada parto, podendo ou não permanecer aberto. Por esse motivo, em algumas espécies, o pênis do macho é bifurcado. A maioria das espécies termina seu desenvolvimento no interior de uma bolsa externa, no corpo da fêmea, marsúpio. Em muitas espécies, as fêmeas acasalam novamente durante a gravidez, mas o embrião apenas se desenvolverá após a cria anterior abandonar o marsúpio de a pausa embrionatária. O grupo Placentários. Este é o maior grupo de mamíferos, dominante totalmente a classe e os habitats terrestres atuais. Os ovos amnióticos são geralmente minúsculos e retidos do útero da fêmea para o desenvolvimento com a ajuda de uma placenta, que fornece fixação e nutrientes, oxigênio e alimentos. Em sentido contrário, passam a excreção do embrião. Ao nascer, os placentários encontram-se num estado de desenvolvimento superior ao dos marsupiais. Olá, meu nome é João Conte e agora eu vou complementar a explicação do meu amigo Yuri sobre a reprodução dos placentários. Então, este método reprodutivo, embora implique a produção de um menor número de descendentes, permite um grande sucesso, pois aumenta grandemente as probabilidades de sobrevivência dos descendentes. Então, o leite produzido pelas fêmeas de mamífero é muito rico em gorduras e proteínas, o que torna altamente nutritivo, mas fornece igualmente anticorpos que ajudam o juvenil a desenvolver-se saudável. Dado que os jovens não necessitam de procurar o próprio alimento nas primeiras semanas, permite o início de vida mais seguro que nos outros grupos de vertebrados. As ninhadas podem ter até 20 crias ou apenas uma, com períodos de gestação de apenas 12 até 22 meses, que seria o elefante africano. Os mamíferos comunicam ativamente entre si, seja por meio de odores produzidos pelas glândulas odoríferas localizadas na face
patas ou virilhas, urina ou fezes, ou por posições de corpo, expressões faciais, tacto e ruído, que podem formar mensagens complexas. A socialização tem início logo após o nascimento, através de sinais entre progenitores e crias, continuando na juventude com a interação entre crias, que seriam as brincadeiras. Algumas espécies apenas interagem para acasalar, mas a grande maioria forma grupos, permanentes ou temporários. A unidade social tem várias vantagens, nomeadas a segurança e a facilidade de obtenção de alimento, mas existem outros aspectos importantes. Geralmente, a gestão do espaço implica que o grupo, o casal ou o indivíduo defenda o seu território de intrusos da mesma espécie e do mesmo sexo. Algumas espécies, como as focas ou os elefantes, os sexos vivem separados a maior parte do ano, vivendo os machos isolados ou em pequenos grupos de solteiros. Nesse caso, a concorrência para acasalar é feroz, sendo os machos melhor sucedidos os maiores, mais fortes e melhor equipados. Então, leva vantagem quem possui hastes, chifres ou presas. Outras espécies, como as zebras, formam pequenos haréns, com um único macho, sendo os restantes expulsos para o grupo de solteiros, a não ser que vençam o macho dominante em combate, roubando-lhe as fêmeas. Então, agora eu vou falar aqui algumas curiosidades sobre os mamíferos. Existem mais de 5.000 espécies de mamíferos no mundo. A baleia azul é o maior mamífero do planeta, enquanto os elefantes são os maiores mamíferos terrestres. Os únicos mamíferos capazes de voar são os morcegos. Então, aqui eu vou falar também uma curiosidade sobre as horas de sono por mamíferos. Baleia, 1 hora. Boi, 4 horas. Cão, 10 horas. Cavalo, 3 horas. Elefante, 3 horas. Foca, 6 horas. Gato, 15 horas. Girafa, 2 horas. Golfinho, 10 horas. Leão, 18 horas. Morcego, 19 horas. Porco, 8 horas. Preguiça, 20 horas. Rato, 13 horas. E zebra, 3 horas. Então, esse foi o nosso trabalho sobre os mamíferos. Nosso grupo é João Conte, Dante Casagrande, Gustavo Januário, Luiz Arcângelo e Yuri Pablo.